Vamos voltar para o nosso momento de reflexão, então. Agradeço já que o pessoal está interagindo, né? Já mandaram aqui as fotos já para a gente fazer esse momento. E qual que é a ideia agora? A ideia agora é nós voltarmos aos 4 pontos que nós levantamos, né? Estou olhando aqui se mais alguém tinha mandado alguma coisa. Os 4 pontos estão aqui no chat, né? Os 4 pontos são esboço, listas de funcionalidade, esboço do macroprocesso e lista de peças de uma caneta BIC, tá? Vou até copiar e colar de novo para quem entrou e saiu. Tá? Então, vamos lá. O primeiro tópico nosso seria esboço. Então, vou apresentar a tela. Nós vamos ver o que nos foi enviado aqui de esboço. Tá? Depois, na sequência, a gente vai falar um pouco sobre a questão das funcionalidades. Deixa eu pôr aqui o fone. Então, vamos lá. Então, todo mundo viu minha tela. Vamos ver aqui agora os esboços, tá? Aqui a gente tem um primeiro esboço, bem bacana, né? Esse esboço ele já veio com a lista de funcionalidades, né? Está escrito caneta com acionamento por botão, suporte para fixação e borracha para touchscreen. Bacana, show, né? Esse suporte para fixação aqui o pessoal tem usado para celular, né? Se eu não estou enganado. Então, você tem um suporte para fixação de celular, tem pessoas que têm criado canetas de brinde, né, para a pessoa usar isso aí, tanto para fixar o celular, para você conseguir fazer uma gravação, assistir um vídeo, né, com ele quietinho, e a parte da borracha também para o screen. Muito bom, tá? Muito bom. Deixa eu ver o próximo, calma aí. Eu tinha colocado todos aqui, vamos ver. Vamos ver para ver todas ao mesmo tempo, né? Tá aqui o outro esboço, né? O outro tipo de caneta, muito bacana. Eu acho que até tem uma caneta parecida com essa. Ah, faltou só a tampinha aqui, né? Ficou joinha, ficou joinha. Muito bom, mais um esboço. E... calma aí. Aqui nós temos um esboço, outro esboço. Ah, esse é o esboço que estava faltando, desculpa. E esse aqui, o terceiro esboço, né? Gostei bastante, obrigado pela participação dos esboços, né? Aqui você tem a caneta, ficou bem feitinho aqui também, né? Você tira a tampa aqui, encaixa a tampa pro lado de cá, aí tem o bico da caneta aqui, e parecendo uma caneta mais estilo mais nobre, né? Uma caneta estilo tinteiro, vamos pensar assim. E aí uma caneta bem interessante, muito show mesmo. Parabéns. Nós temos então 4 esboços do que seriam, e exatamente esse esboço, ó. Por que eu defino isso como esboço, gente? Não tem medidas, tá? Não tem medidas, então não tem detalhes, não tem detalhamento, não tem medida nenhuma aqui, né? Você não tem, por exemplo, cores. Por quê? Porque isso aqui é um esboço inicial. Você está validando uma ideia, né? Você não está validando, por exemplo, peso, você não está validando tamanho, você não está validando dimensões, você não está validando uma série de coisas aqui. Por quê? Porque são esboços que vão, na sequência, validando outras características, né? Por exemplo, não tem nada de dimensão, não tem de cores, não fala questões de peso, de tamanho, de dimensões em si, né? Falando assim. Então, muito show, tá? Bacana. Segundo ponto importante, eu queria que a gente trabalhasse aqui. Eu queria que a gente falasse a lista de funcionalidades. Teriam como vocês me mandarem a lista de funcionalidades ou escreverem aqui no chat para a gente trocar ideia? Por favor. Qual seria a lista de funcionalidades previstas aí? Nós já temos uma lista, né? Em um dos desenhos a gente viu lá a parte de funcionalidade de trabalhar com a borracha do touch e tem a funcionalidade também de você conseguir colocar o seu celular, né? Conseguir, de repente, assistir a algo ou fazer uma gravação usando a caneta como um suporte, tá? E nos demais, alguém pôs mais algum comentário, alguma funcionalidade? Eu falei a minha funcionalidade já, né? A minha funcionalidade é caneta para filho de milionário. Tem um botãozinho discreto para você conseguir
acionar um GPS, um localizador. Kátia, vai falar? Pode falar. Manuel, Kátia. O Oscar vai mandar para você. Rodrigo, Oi. eu pensei em uma caneta com gel recarregável e que apaga também. Ela vai ter um dispositivo de silicone na outra ponta dela e ela só vai apagar se for aquele tipo de gel. Aí se for outra caneta que for usada, ela não vai conseguir apagar. Eu pensei, hoje a gente já teve problema na empresa por conta das planilhas, checklist, sabe? E essas planilhas, elas ficam lá durante 15 e 20 dias para ser preenchida a caneta. Então, se uma pessoa rasurar, vai ter que, desde o começo, iniciar e passar limpo. Então, se a empresa fornecesse, por exemplo, essa caneta para os funcionários, aí a gente não teria tanto problema assim. E pensando no custo-benefício, uma caneta mais barata também. Que interessante, Kátia. Eu nunca tinha pensado nisso, porque você faz uma caneta específica, né? De repente, uma codificação lá, que ela tem um código, sei lá, único ou específico, né? Que ela só vai apagar se você tiver vamos dizer assim, o líquido, né? O gel adequado. Se for outro gel, não apagaria, porque você não colocaria os funcionários para tentar apagar, né? Porque o funcionário pode burlar o documento, e aí quem poderia fazer isso é só um supervisor da área, alguém do tipo. Interessante, uma ideia diferente mesmo, eu nunca vi, não. E aí você colocou aí que foi mediante uma necessidade, né? Uma necessidade interessante, né? Realmente, se você chegar no 15º dia, alguém for lá e cometer uma rasura e fazer uma caca, você vai perder 15 dias de histórico, né, daquele documento. Interessante. Bacana, gostei dessa nova funcionalidade aí. A funcionalidade da caneta apagável, ela já existe, né? Existem canetas que você consegue apagar, isso já existe faz um tempo, mas eu acredito, se eu não estiver enganado, Cátia, você me corrija, que a sua proposta é diferente, né? É uma caneta que tenha como se fosse, ela tem como apagar, mas é específico ali, não é qualquer um que vai conseguir apagar. Vai ter o dela ali, né? Interessante. Mas alguém tem alguma ideia? Algumas. Calma aí que eu acho que mandaram para mim. Deixa eu ver aqui. Sim, mandaram aqui. Calma aí que eu já vou ver. As funcionalidades. Ah, legal. Poxa, essa ideia foi fantástica. Eles puseram a ideia, a funcionalidade do quê? Uma caneta com medidor de temperatura. Por quê? Cenário atual, Covid. Gente, todo lugar está medindo temperatura, né? E o que as pessoas têm falado? Têm falado que tem coisas que não vão mudar mais. Então pode ser que o Covid agora seja uma, pode ser que lá na frente seja outra gripe, né? Então, pode ser que nunca mais a gente deixe a preocupação de medir temperatura. Então, se a caneta tem um medidor de temperatura já embutido, ela pode vir a ser algo extremamente essencial para quem trabalha na parte de portaria, na parte de segurança do trabalho, na parte de saúde, né? Principalmente saúde, muito interessante. Gostei demais dessa funcionalidade também. Ó, vocês estão com as ideias boas. Deixa eu ver, tem mais uma aqui. Né? Usada para escritas, ok. Usem aparelhos eletrônicos e marcação de recados. Então, aqui colocaram algumas funcionalidades também importantes, né? Escrever, óbvio, né? Usar em aparelhos eletrônicos, você pode... Né? Essa aqui é a que tem aquela que parece com projetor, né? E aí você pode usar aparelhos eletrônicos e você pode marcar para fazer recados. Excelente. Funcionalidades mais básicas, mas são funcionalidades, tá? E aí, é o que eu falei, né, gente? Não pode esquecer das funcionalidades básicas, como essa que eu mostrei, vou repetir, né? Você poder, uma caneta para ela ter condições de você colocar no bolso e ficar fixo, colocar na gola, ficar fixo, né? Para você conseguir prender ela, porque às vezes você precisa prender uma caneta, porque você vai precisar das mãos e não tem bolso, não põe bolso, né? Isso é uma funcionalidade também importante. A funcionalidade de expor ou não
o bico, né, que são funcionalidades antigas, mas também são funcionalidades importantes, e essas outras muito bacanas que vocês colocaram. A que eu pensei foi aquela da iluminação, ou essa do GPS, para pessoas também diferentes, mas eu gostei bastante das sugestões de vocês. Agora, o segundo passo, tá? Fizemos aí os esboços, parabéns, obrigado pela participação, fiquei muito feliz da participação de vocês. Segundo passo é as funcionalidades, eu gostei muito das propostas de funcionalidade de vocês. E agora nós vamos para um terceiro passo, que é o quê? Eu gostaria de fazer, por último, eu gostaria de fazer a lista de peças. Eu queria fazer o macro processo com vocês. E o macro processo, eu acho que eu vou fazer no Visio, calma aí. Nós não conseguimos fazer não, professor, não deu tempo não. Não, tranquilo, deixa eu fazer aqui com vocês então. Beleza. Então, gente, o macro processo, na minha opinião aqui, vou fazer só usando quadrados mesmo. Vou fazer os quadrados menores aqui. Então, aqui, ó, o macro processo. Primeiro parte que eu acho que tem que ser. Alguém conseguiu fazer alguma pesquisa para saber do que é feito essas partes da caneta? Essa parte. Não precisa fazer muita pesquisa para saber, não. O que vocês acham que é feito? Vocês ouviram falar lá quando vocês fizeram química, materiais no primeiro semestre, sobre polímeros? Sim, polímeros, estanho. Isso, aqui, ó, eu fiz uma pesquisa, eu não conheço bem, não, eu fiz uma pesquisa e descobri, né, são feitos de polímeros, basicamente de polietileno, polipropileno, tá, são os dois básicos aqui para fazer uma caneta BIC, né, polietileno e polipropileno, tá, são duas partes aí dos polímeros, né, que a gente chama de plástico, tá, mas aqui o que eu colocaria como item número 1, o que vocês acham que seria o primeiro item do processo? Primeiro ponto aí. O que precisaria? Na opinião de vocês. Eu vou pôr aqui, vou pôr metade da tela para conseguir enxergar se vocês escreveram alguma coisa. Então vamos lá. Primeira parte do que vocês acham que seria importante? Primeiro ponto, primeiro item do processo é o quê? Antes de tudo começar, o que precisa acontecer na indústria? Para você produzir algo, o que você precisa primeiro ter? Os componentes? Os componentes, eu diria um passo antes ainda. Matéria-prima. Tá? Então aqui, ó, vamos pôr aqui, ó, recebimento de matéria-prima. O que seria matéria-prima nesse caso que a gente acabou de falar? Com o polipropileno, né? Polímero lá. O polipropileno, o polietileno, os polímeros da vida aqui. Além da parte da tinta, né? Que a gente vai ver, que eu vi uma pesquisa, um processo aqui, eles explicaram bonitinho a parte da tinta, mas já esqueci como que é. Uma tinta, tem todos os fundamentos da tinta, e tem a parte do bico, né? Que tem ali a esfera, que é feita também de metal. Tá? Então, aqui é recebimento de matéria-prima. A maior parte da matéria-prima desse produto em especial é o quê? É polímero. Tá? A maior parte é polímero. Aí, só de curiosidade, eu não sei com quem que vocês fizeram a matéria de processo de fabricação. Quando eu tenho um polímero, qual que é o processo que eu uso? Como que é? Esqueci. É o que faz... não é extrusão, eu esqueci, professor. É quase, o finalzinho é parecido. Né? Não é injetora? Isso, injeção. É isso aí. É injetora, você usa as injeções, né? Você vai ter o processo de injeção e vai ter os moldes certinho para a parte de cada um. Mas aqui na minha cabeça, o que eu tenho? O recebimento, eu colocaria aqui para ser um negócio... Deixa eu expandir de novo, que ficou muito pequeno. Eu colocaria o quê? Recebimento da matéria-prima. Não sei como funcionaria, mas eu colocaria um controle de qualidade.
de material, de matéria-prima. Depois desse controle de qualidade, eu colocaria depois que você garantiu a qualidade, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, aí vai para o estoque, né? Então é almoxarifados barra estoque. Então depois que você recebeu, você garantiu a qualidade, você guarda no estoque. Depois disso, aí você vem para um processo do quê? Aí que é o que a gente comentou, na minha opinião. Você vai para um processo de injeção. Só que aqui você tem alguns caminhos diferentes, né? Mas aqui você vai processo de injeção. O principal processo é injeção. Tá? O processo de injeção com injetoras, tá? E cada um com o seu molde específico, tá? Você vai ter injeção. É que aqui eu não vou colocar, porque isso aqui é o macro processo, né? Não é o detalhado ainda. Mas você vai ter injeção da tampa superior, da tampa inferior, né? Tampa do fundo. Você vai ter injeção do tubo de tinta, você vai ter injeção do tubo. Olha para você ver como que é importante. Você vai ter injeção da tampa, você vai ter superior, você vai ter a injeção da tampa do fundo, a tampa do bico, a tampa do fundo, você vai ter a injeção do tubo principal, você vai ter a injeção do tubo da tinta, você vai ter a injeção do bico, tá? E aí você vai ter a parte também, depois a gente vai ver isso aqui, que é a parte do bico mesmo, como que a gente chamou isso aqui? Esqueci o nome. Ai, fugiu. Onde que tem a esfera, né? É a ponta de. Quer ver? Bolinha gira. Tem um nome bonitinho aí que eu já esqueci. Eu tô lendo Então, aqui. é tungstênio, acho que que é esse material, mas tem vários tipos de metal, essa pontinha, né? As bolinhas, as esferas. Mas aí você tem esse processo de injeção, e aí são várias injeções, né? Depois que você tem um processo de injeção, provavelmente você vai ter o quê? Alguns processos de montagem. Só que aí são vários tipos de processo de montagem. Eu não vou detalhar porque a gente não está no detalhado ainda, né? Mas aí você tem aqui processo de montagem. Por exemplo, qual que é um processo de montagem, na minha opinião? Na minha opinião, vai ter um processo de montagem o quê? Você fez a injeção desse tubo aqui, esse tubo, tá sem tinta ainda, tá? Você fez essa parte desse pedaço do bico e você tem esse pedacinho do bico aqui só da esfera, tá? Do bico, né? Da esfera para fazer a tinta. Então, primeira montagem, esse bico com essa esfera. Segunda montagem, esse conjunto com esse tubo. Percebe? Então, são processos de montagem, tá? E depois que você tem esse processo de montagem, você tem um outro processo também importante, que aí eu vou colocar embaixo, eu vou colocar aqui. Qual que é o processo? O processo da tinta. O processo da tinta eu vi aqui que eles fazem por processo de centrifugação para pôr tinta nesse tubo. E provavelmente é ficar girando, né? Você fazer um processo de giro, que aí a tinta entra e vai se deslocando para a ponta. Aí enche o tubo. Então você tem um processo para encher esse tubo, tá? E depois desse processo de encher o tubo, você vai ter o quê? Um outro processo de montagem. Vai ter um outro processo de montagem aqui, na minha opinião, pelo pouquinho que eu estudei. Depois que você vai ter esse processo de montagem aqui, que vai ser, por exemplo, esse processo de montagem, né, para você formar isso aqui, você vai ter um processo de montagem final. O que é o processo de montagem final? Vou pôr tudo junto aqui, para senão vai ficar muitos processos de montagem. Você começa, aí eu vi aqui, pesquisei, ó. Aqui, ó. Primeiro você monta isso que eu acabei de falar, né? Você monta primeiro a ponta, depois você monta o bico, a ponta, depois você monta o tubo da tinta, depois você faz o processo de centrifugação, monta esse subconjunto. Depois que você monta esse subconjunto, você vai e pega o tubo, né? E faz a montagem. Depois você coloca o fundo.
e depois você coloca a tampa. E aí você finalizou. Esse aqui foi aquele, eu vi, né? Eu fiz a pesquisa para ver qual que é o processo de montagem. Depois que você fez o processo de montagem, na minha opinião, você vai ter um outro processo de qualidade, que eu chamaria de inspeção, né? A inspeção da qualidade, mesmo que seja por amostragem, né? A inspeção visual, né? É. Inspeção visual, eu acredito até que algumas amostras, Emanuel, assim, para uma inspeção mais detalhada, depende do índice de falhas, né? De que a empresa esteja. Depois desse processo de embalagem, eu colocaria, por exemplo, um processo aqui, de inspeção, eu colocaria um processo de embalagem, pode ser até automatizado, né? Pensando na indústria 3.0 e para a indústria 4.0, e por fim, um estoque de acabados. E depois você vem aqui para um estoque. Produtos acabados. Aqui, na minha opinião, na minha sugestão, esse é o macro processo, tá? Esse é o macro processo de uma caneta Bic. Minha opinião. Alguém tem alguma sugestão? Algum comentário? Alguém discorda? Pode colocar, tá, gente? Eu não sou especialista em Bic, não. Estou fazendo algo da minha cabeça de uma rápida pesquisa que eu fiz junto com vocês aí. Tranquilo? Todo mundo entendeu mais ou menos? A gente faz uma pesquisa, né? E a gente fez mais ou menos uma ideia. Isso é um processo, vamos dizer assim, tradicional das fábricas, né? Começa com recebimento, caminha para um estoque de insumo, né? De matéria-prima. Existem empresas que têm estoque também de semi-acabados, né? No meio do caminho. Você tem o processo de gestão, processo de montagem. Aqui é importante dizer que não somente existe uma caneta, né, vermelha, existem canetas, por exemplo, de outra cor, né? Tanto a escrita quanto o próprio tubo, a tampa muda de cor também. E existem vários tipos de caneta, né? Eu estava preparado aqui para fazer uma boa brincadeira com vocês aí, né? Tenho um estoque de canetas aqui para fazer bastante práticas, né? Mas, se Deus quiser, teremos outras oportunidades. Então, esse é o processo, tá? Na minha opinião. E aí, esse é um macro processo, né? Uma ideia geral. Quando a gente vai pegar um micro processo, que são os detalhes, aí a gente tem que explodir isso aqui nos vários tipos de produtos. Só aqui eu mostrei para vocês 4 tipos de produtos distintos, né? Ah, Bic, tudo igual. Olha como que tem aqui. 4 bicos diferentes. Onde aqui, ó, tampa, cores diferentes. Tampa do fundo, também de cores diferentes, né? Vai usar o mesmo processo, mas são materiais distintos, né? Por causa da coloração. Essa. Oi. Se parar pra pensar, a Bic não mudou, né, professor? A Bic azul, aquela caneta azul padrão. Desde quando começou até agora, é essa mesmo. Eles não têm muita tecnologia para. Ela tem um museu, você acredita, Manuel? Tem um museu. Eu acabei de fazer uma pesquisa rápida aqui, tem um museu para falar dela, de toda a história dela, e realmente é um produto de sucesso. Eu acredito que seria muito bacana a gente falar sobre esse produto, gente, porque a Bic é um produto de sucesso. O Manuel acabou de falar algo importantíssimo. Gente, quantos produtos vocês conhecem que estão no mercado de trabalho há décadas e eles mudaram praticamente nada e tem uma saída muito grande? A Bic é um exemplo, mas é um exemplo de poucos produtos, tá? Eu concordo com o Emanuel. Poucos produtos tiveram tanto sucesso quanto esse aqui, né? Produz em uma escala monstro, mega monstro, poucas alterações e muita saída, muita demanda. Concordo em gênero, número e grau. E agora vamos para o momento, talvez o momento mais esperado, né? Ou o momento mais crítico, né? Da nossa aula, que seria o quê? O momento da lista de peças. Professor, que raio desse negócio de lista de peça? Isso às vezes deixa a gente de cabeça doidinha. Eu estou pensando aqui, eu acho que eu não vou fazendo hoje, não vou fazer no Excel.
porque no Excel a gente consegue fazer um pouco... Deixa eu abrir um Excel aqui. Aí a gente vai fazendo no Excel para conseguir enxergar as diferenças, né? Fica mais fácil de fazer aqui a diferença. Então, vou voltar aqui e apresentar a tela. Então, vamos colocar aqui. Pensando na lista de peças. Eu fiz até minha ideia aqui. Alguém de vocês conseguiu fazer uma lista de peças? Eu queria ver a primeira sugestão de vocês. Eu vou chamar essa aqui, ó, nível 1, de quê? O nível 1 eu vou chamar caneta azul, não, senão vocês vão começar a cantar. Caneta azul, azul caneta. Caneta Bic. Caneta Bic, obrigado. Vocês conseguiram fazer? Alguém teve alguma... Isso. Eu buscar e fez. Fez? Vamos lá, então. Manda para mim aí que gostaria de ver o trabalho de vocês aí, a observação, né? De repente ficou melhor caminho. Aqui a gente vai ter o nível. O Pascal, você manda para ele? Já está chegando aqui. Vamos tentar trabalhar com a mesma ideia. Né, não, aqui o nível, aqui o nome, né? Vamos chamar o nome aqui mesmo. E aqui a gente põe quantidade. Deixa eu ver, alguém já mandou para mim. Mandou. Show, ó, mandaram para mim. Então, nível 1, caneta. Nível 2, eu vou colocar a sugestão aqui, porque a sugestão depois da sugestão eu vou falar a minha, né, que eu fiz aqui. Eu fiz a minha aqui, mas eu vou colocar a sugestão que me mandaram, porque eu gostei é importante a gente fazer, né, juntos. Então, aqui é nível 2, por exemplo, sugestão. Eu vou primeiro colocar só o nível 2 que colocaram aqui. Tá, aqui já tem um detalhe, a questão do nível, tá? A gente vai conversar sobre isso, mas colocar aqui tampa. Nível 2 como tampa, deixa eu ver o que mais que seria o nível 2 aqui. Tubo. Opa. O que mais que número 2? Tubete, chamou de tubo da tinta, né? Outro número de tubo de tinta, da tinta. Tem um tubo Externo, lá. né? Vamos O pôr tubo tubo externo, externo. então. É melhor chamar tubo externo, depois o tubo interno, tinta. Tá, tubo interno, tinta. Deixa eu ver, tinta. Tubo interno, a tinta, beleza. Então, nível 2 também. Aí aqui... Tampa. Eu tô decifrando aqui, só para depois vocês entenderem. Porque que essa parte de nível é muito importante, a gente. A tampa já está lá em cima, né? Já pôs aqui, tampa de plástico para tubete. Tá. Eu vou chamar essa aqui eu vou chamar tampa do bico. E aqui eu vou chamar no final tampa do fundo. Tampa fundo. Ué, o que aconteceu, filho? Travou? Eita. Calma aí, gente. Meu Excel travou. Cacholas. Que céu travou? Ou acabou minha bateria? Deixa eu ver se acabou a bateria. Não. Travou geral. No teclado não vai, teclado não vai. Nossa, deixa eu copiar e colar. Calma aí, gente. Desisto. Deixa eu ver se vai agora. Foi. Número 1, desculpa, vamos de novo. Não sei por que o raio travou. Então aqui é o nível. A descrição. E aqui
Descrição aqui, quantidade. E PDF. Deixa eu ver aqui se alguém mandou mais alguma coisa para mim. Vamos aí. Eu vou pôr aqui de novo. Tá, o nível aqui eu vou pôr centralizado. Nível 1 é caneta, então vai para o nível 2 aqui que a gente estava fazendo. Então é pá, caneta. Aí depois aqui, tampa do bico. É nível 2 porque está dentro do nível 1. Nível 2 aqui também, o tubo externo. Depois, nível 2, tubo interno da tinta. Nível 2 também. A gente chamou. E só, por que que. Ué, cadê, gente? Calma aí que eu até fechei aqui. Do que nós estamos falando, tá? Deixa eu mostrar para vocês do que a gente está falando. Porque é importante vocês enxergarem comigo. Calma aí que eu estou só empurrando aqui que eu fechei uma tampinha aqui, não podia ter fechado. Agora eu consegui tirar. Até eu ouvi falar em desenvolvimento de ferramenta. Quem trabalha na área de desenvolvimento de ferramenta, ó, fiz uma ferramenta para conseguir tirar a parte inferior sem danificar. Então, ó, o que nós estamos falando aqui, ó? Tudo isso aqui, isso é muito importante. Todo mundo comigo aí? Vocês estão me ouvindo, né? Quando Sim. Tá, então tá lá. Tudo isso aqui é a caneta. Tudo isso aqui é a caneta Bic. Tudo isso aqui é o nível 1, que eu chamei aqui, ó, caneta Bic. O que eu falei? A caneta Bic, ela é formada por, aqui, ó, tampa do bico. Ó, tampa que tá no bico. Beleza. Agora a gente chamou o quê? Depois a gente pôs tubo externo. O que é o tubo externo? Essa criança aqui, ó. Esse cara a gente chamou de tubo externo. Tá? Depois, tubo interno. Eu estou chamando isso aqui. Depois, eu vou chamar a tampa. Tem alguma coisa errada aqui. O que está acontecendo que eu não estou conseguindo? Esse é o que tá travado, né? Que coisa. Por que está travado? Só isso infeliz? Caramba. Que Excel miserável. Depois de não ter tá travando. Aí, vou voltar para esse. Ah, tá bom. Então, ó, caneta, bic, tampa do bico, tubo externo, tubo interno da tinta, e aí tem o que? Tampa inferior. Coloquei tampa inferior. O que é a tampa inferior? Esse aqui, ó. Então nós acabamos de dividir ela em módulos, tá? O que é módulo? A caneta é tudo. A caneta é tudo isso aqui. É o completo. Isso é o módulo 1. Isso é isso aqui. Pá. Quantidade. A caneta, eu tô falando que eu tô fazendo uma caneta só. Quantas tampas do bico eu tenho? Uma. Esse módulo 1, o professor, esse módulo 1, então, praticamente seria o produto final. Produto final. Beleza. Quanta tampa do bico eu tenho? Uma. Quanto tubo externo eu tenho? Um. Quanto do tubo interno eu tenho? Um. Quanto da tampa inferior eu tenho? Uma. A soma de todos esses módulos nível 2, ó, todos eles, ó, nós somos o quê? 1, 2, 3, 4 módulos, né? 1, 2, 3, 4. A soma desses 4 módulos gera o quê? A caneta, ó. Juntei, juntei, juntei. Bingo! Tem a caneta. Então, os 4 módulos aqui geram a caneta. Até aqui alguém tem dúvida? Até aqui alguém tem dúvida? Eu não.
Obrigado, Emanuel. Se o Emanuel não fala... Isso aí, obrigado, gente. Fala, senão eu não consigo saber se vocês têm dúvida ou não. Agora que são elas, ó. E aí que entra um pouco mais de dúvida. Eu vou até ver aqui a interação que mandaram aqui para mim. Eu gostei, obrigado. Aí tem a interação do... Aqui, né, da caneta. Só deu o errinho com relação a essa questão do nível. Vocês vão entender agora o nível. Ó. Nível 2 é todos os modos que compõem o nível 1. A lista de peças. Tubo externo, tubo interno com tinta, ponta fina, termômetro na parte superior, bateria, botão liga e desliga. Show! Obrigado aí pela participação também. Então, vamos lá. Eu vou andar mais um pouquinho, então. Agora aqui, ó. Entendam agora, por favor. Agora aqui a sacada, ó. Dentro da caneta, a gente divide em 4 modos. Agora eu tenho aqui, ó. Esse primeiro cara aqui, ó. Tampa do bico. É isso aqui. O que eu preciso para fazer isso aqui? Ó? Vou inserir uma nova linha. Por quê? Ai, errei. Vou inserir aqui. Porque dentro da tampa eu vou ter uma coisa no nível 3. O que é o nível 3? Eu vou ter o polímero, né? Eu nem sei qual dos dois, se é o polietileno ou polipropileno. Eu vou chamar de polímero só. Eu anotei aqui. Não vou pôr nenhum dos dois, não vou errar ainda. Eu vou pôr só polímero. Você tem um polímero, que é o nível 3, você vai ter uma quantidade. Por exemplo, quantas gramas? Sei lá, 0,1. 100 gramas de polímero para fazer essa tampa, para injetar essa tampa. Só polímero? Não. Por exemplo, eu vou, por exemplo, colocar aqui, ó. Como que chama? Nossa, agora fugiu uma coisa muito importante. Tem um nome das coisas que você coloca para dar cor. Para dar cor, você tem um nome específico. Eu lembro do povo falando isso, mas eu esqueci agora. Existe uma parte de polímero só para você colocar, para gerar essa questão dura aqui, mas existe um também que dá cor. Fugiu, gente, mas eu vou colocar aqui para vocês, ó. Material, eu vou chamar de polímero cor, tá? Polímero cor. Que você vai ter uma coisa para quê? Vai ter o polímero para gerar essa estrutura, mas vai ter uma parte só para gerar a cor. Entendeu? Aí você vai ter também aqui uma quantidade, sei lá, 0,05 ou menos, 0,01, 3. Só para gerar cor vermelha, porque você vai ter cor vermelha, você vai ter cor azul, e tudo isso é feito de polímero. Você vai ter o roxo, e aí tem uma coisa que você coloca junto com o polímero que ele dá essa questão da cor, tá? Então, para você gerar esse cara aqui, esse nível 2 aqui, ó, você precisa do quê? De polímero e a parte da cor. E aí o processo é o quê? Injeção. Isso é importante que vocês enxergam. O módulo é a tampa. Isso é a tampa. O que eu preciso para fazer a tampa? É o nível 3. Polímero e a polímero de cor. Agora vamos para o segundo módulo, que é, por exemplo, o tubo. Tubo externo. Esse vai ser fácil também. O tubo externo eu vou precisar também. Nossa, agora eu erro o lugar de pôr, né? Aqui. Para o tubo externo, como ele é transparente, é esse cara aqui, ó. Provavelmente eu vou ter só polímero, tá? Então, eu vou pôr aqui 3. Só polímero. É claro que vão ter polímeros diferentes, né, gente? Pode ser que o tubo externo seja um polímero, essa tampa seja outro polímero, tá? Então, sei lá, pode ser que o polímero 001. Esse aqui já é um polímero 002, tá? Eu fiz um negócio errado aqui também que eu queria... Tá, deixa o nível 3. Aqui é nível 3. Então, o tubo externo, simples, né? Ele é transparente, então eu não vou pôr nenhuma coisa de cor. Ele vai ficar no transparente normal. Aí, depois disso, vai vir o da tinta, que é o que vai ter mais níveis. Então, aqui, ó, o tubo da tinta. Aí sim, o tubo da tinta vai dar mais trabalho. Por quê? O tubo da tinta, eu vou definir o quê?
eu vou chamar de nível 3 aqui, o primeiro, o tubo, eu chamei tubo da tinta, né? O tubo interno da tinta. Eu vou até mudar esse número aqui só para tubo interno. Por quê? Porque eu vou ter um outro cara aqui dentro, nível 3, que eu vou chamar o quê? Tubo da tinta. Quem que é o tubo da tinta? Esse eu não vou conseguir nem mexer aqui agora, tá? Por quê? Porque o tubo da tinta é esse cara aqui, ó. Daqui até aqui dentro, né? Esse é o tubo da tinta. E ele faz parte do que eu chamei tubo interno. Tubo interno eu estou chamando tudo isso aqui, ó. Isso é o tubo interno, mas o tubo da tinta eu chamo o quê? Daqui até aqui. Isso é o nível 2 do tubo interno. Aí eu vou ter outro nível 2. Por que eu vou ter outro nível 2? Porque eu vou ter o quê? Outro nível 3, desculpe. Vou ter outro nível 3 que é o quê? O bico. Aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de bico. Isso eu vou chamar de bico. Bico. Ou ponta, né? Ou ponta. Vou chamar de ponta. 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 E esse aqui vai ser o quê? Um tubo de tinta, uma ponta. Só que agora, nesse exemplo aqui, que é fantástico, porque na hora que eu tenho esse cara, eu enxergo o quê? Esse cara não vai ser só nível 3, ele vai ter o nível 4. Por quê? Dentro dessa parte de tubo somente, ó, só essa parte de tubo, eu vou ter o quê também? Eu vou ter tanto o polímero para fazer o tubo, quanto eu tenho que ter a tinta para preencher esse tubo. E nessa parte do bico, da ponta, eu vou ter que ter o quê? O polímero para fazer essa parte e vou ter que ter o quê? A parte de algum ferro, né, para fazer esse bico, que é a esfera metálica. Percebe? Então, a caneta é algo mais simples, mas ele também tem níveis. Oi. Ô, professor, eu só não entendi essa parte aí que você colocou depois do polímero 002. Esse tubo interno não é o mesmo tubo da tinta? Ou tem que ser outro nome que me Não, eu chamei de tubo aqui. interno tudo isso aqui, ó. Isso, esse é o tubo interno. É tudo isso. Aí o tubo interno é tudo isso. Dentro do tubo interno, que é o nível 3 aqui, ó. Ah, tubo interno, nível 2, desculpa. Dentro desse número, eu tenho o quê? O tubo da tinta. Quem é o tubo da tinta? É só isso aqui, ó. Daqui até aqui. Isso. Ah, tá, entendi. Então, tá. Beleza. E a ponta é só isso aqui, ó. A ponta é só esse pedacinho de cá. Então, o tubo interno, ele é feito por outras duas partes. Pelo tubo da tinta. Mais a junção, né? Mais o bico. Beleza. E aí eu faço o quê? Tubo da tinta, que é o tubo interno. Tem o tubo da tinta mais a ponta. Então, ó, e dentro do tubo da tinta, que é esse cara aqui, ó, eu vou ter dois caras dentro. Que é quem? Que é o nível 4 aqui, ó. Nível 4 vai ser o quê? Dentro do tubo da tinta. Eu vou ter polímero, de novo. Esse polímero, sei lá, vai ser o mesmo do tubo externo, 002. É meio parecido mesmo, transparente, né? E aqui vai ter uma quantidade menor que o tubo externo. Aqui o tubo externo aqui a gente pôs 0, eu vou pôr 0,3. Aqui eu vou pôr 0, ai, parou de escrever de novo aqui. Pois, tem alguma coisa. Será que é por causa da cor da tinta? Não. Ai. Tá, esquece. Deixa aqui por enquanto. Vai perder tudo. Vou ter o polímero 002 e aqui eu vou ter um outro nível 4, que é quem? Né? Eu teve aqui, ó, o polímero aqui e o que está dentro dele, que é o quê? Tinta. Aí eu vou ter tinta, nível 4. Por quê? Só para esse pedaço aqui, ó, que eu chamei de tubo da tinta, eu tenho o polímero para formar esse plastiquinho e o que está dentro do plastiquinho, do tubo, que é a tinta. Então tem o polímero e a tinta. E agora para a ponta, que é esse outro lado de cá.
A ponta eu vou ter polímero também. Vou ter nível 4, polímero. Eu já vou chamar isso de um polímero 003, porque é diferente. E vou ter nível 4 a esfera, né? A esfera escrita. A ponta da escrita, que é só esse pedacinho aqui, pequenininho. É o polímero para fazer essa parte de plástico. E essa parte dessa ponta aqui, ó, da esfera. Então, só para recordar. E para acabar aqui, ó, a tampa que é nível 2, essa tampa inferior, ela vai ter o quê? Só polímero. Nível 3 dela. E é um polímero igual o 001, que é o da tampa. Então, de novo, ó, nível 1 é o produto inteiro. Isso é o nível 1, caneta Bic vermelha, nesse caso. Uma caneta Bic, né? Isso é o nível 1, caneta Bic. O que é o nível 2? É todo mundo que compõe essa caneta. É a tampa superior, a tampa inferior, é o tubo externo e o que eu chamei de tubo interno. Esse tubo interno que é o mais complicado, né? Então tá, nível 2, a tampa do bico, tubo externo, tubo interno e tampa inferior. Só que aí, cada um desses aqui são simples, né? A tampa do bico só tem polímero dentro. Eu pus o polímero de cor só para dar uma melhorada, mas realmente existe polímero de cor para você conseguir dar cor aqui. Então, para fazer esse módulo, eu preciso de 2 itens. O polímero, que vai ser o que vai dar resistência, e um outro polímero para dar cor. Para misturar com polímero transparente, por exemplo. No tubo externo, como eu falei que eu só tenho o polímero e é transparente, eu só coloquei polímero, sem cor. Já no tubo interno, aí que deu uma complicada que é importante para vocês entenderem. E é muito importante para vocês entenderem. O tubo interno ele é formado por 2 outros módulos. O módulo tubo da tinta, que eu chamei disso aqui, ó, tubo da tinta, nível 3. E um módulo ponta. Tá aqui, ó. Que é o nível 3. Tá? E aí dentro de cada um desses módulos, olha lá, dentro do tubo da tinta, eu tenho polímero para fazer esse tubinho, né? E a tinta para preencher esse tubinho. Já na ponta, eu vou ter o polímero, olha lá, ponta, eu vou ter o polímero para fazer essa estrutura aqui, né? Essa estrutura aqui. E vou ter que ter a esfera descrita, que é esse pedacinho da ponta aqui, ó. E aí, tudo isso vai formar o que eu chamei de tubo interno, que é esse módulo aqui. E por fim, eu tenho o módulo tampa inferior, que é feito só de polímero e, na verdade, tem que ter também o polímero de cor, né? Que é esse cara aqui. Só que em muito menos quantidade. Sei lá, 0,0005. Tá, agora se vocês falarem para mim, professor, realmente não é tão simples assim. Eu diria para vocês que realmente não é tão simples assim, mas por isso que precisa fazer toda essa análise. Precisava a gente conversar, precisava a gente trocar uma ideia, precisava enxergar esses níveis aqui, precisava usar um produto um pouco mais simples para vocês conseguirem enxergar, porque qual que é a diferença? A maior dificuldade das pessoas que eu vejo é o quê? Colocar esse nível aqui, ó, da lista de peças. E por que é importante ter níveis, gente? Porque os processos produtivos, por exemplo, vai ter um processo produtivo que vai fazer só tampa. Só tampa. Então, se ele vai fazer só tampa, o que eu faço? Eu pego só o módulo 2, aqui, ó, só tampa do bico. Eu vou pegar, a lista de peças dele é só isso. Eu vou separar só isso no almoxarifado e vou direcionar para a injetora. Por isso que é importante. Você faz, o processo é por módulo. Existe uma parte do processo para fazer isso, existe uma parte do processo para fazer isso, existe uma parte do processo para fazer isso, existe uma parte do processo para fazer isso. Então, a lista de peças é dividida nesses módulos e você consegue separar e encaminhar somente
esses itens desse modo para essa área do processo. Por isso que eu disse para vocês por que é tão importante a lista de peça casar com o processo. Existe aqui, né, um casamento entre lista de peça e processo. Tá? Igual eu falei agora. Dentro do processo vai ter o processo só para fazer bico, vai ter a parte do processo só para fazer tubo externo, e aí você vai direcionar a parte da lista de peça adequada para cada item do processo. E aí eu vou... Vai ser tipo a receita, né? É tipo a receita. E aí eu vou tentar montar um documento hoje agora com vocês, com esse resumo, tá? Para vocês terem uma referência aí, né? Para vocês conseguirem ter uma referência para trabalhar. Porque agora, né? A partir de agora eu queria o quê? Agora a última lição. Eu queria que vocês aplicassem no projeto de vocês, tá? Preciso que vocês apliquem agora esses 4 pontos, que é o esboço, lista de funcionalidade, esboço do macroprocesso e lista de peças, tá? A lista de peças pode ser, como elas são no projeto conceitual, ela não precisa ser da lista de peças totalmente detalhada. Você pode dividir só nos módulos. Então, você vai ter o módulo produto, que é o nome do seu produto, e o nível 2, pelo menos nível 2. Tá? Eu gostaria que você fizesse a lista de peças para o nível 2. Aí o próximo passo, lá na entrega, vai ser o nível 3. Ou nível 3, nível 4, né, os outros módulos. Mas eu preciso agora que vocês trabalhem nesse resto de aula no projeto de vocês. Tá? Então eu vou parar de gravar aqui. Preciso que vocês trabalhem no projeto de vocês. E eu vou fazer agora um documento Word com isso que a gente concluiu juntos aqui, fazendo o macroprocesso, pegando o esboço que um de vocês mesmo mandou, né, a lista de funcionalidades. E a gente eu vou criar um documento Word para ser uma orientação do término da aula de hoje, né, que vai ajudar vocês com o projeto de vocês. Beleza, gente? Alguma dúvida? Ajudou a clarear um pouco? Não ajudou muito. Se não ajudou muito, eu preciso que vocês vejam de novo a aula, que vocês peguem a caneta de vocês, com a caneta na mão, vocês façam a aula de novo, vejam essa aula de novo com a caneta na mão, tá? E vão refletindo, porque isso vai ajudar vocês a começarem a entender um pouquinho mais. Eu sei que para mim é mais simples, porque eu vivi 10 anos da minha vida falando disso, né? De produto, gerente de produto, lista de peças. Na verdade, não. Na verdade, foi os últimos 6 anos que eu comecei a entender mais de lista de peças. Demorou um tempo bom para isso fazer sentido no detalhe, né? Pensando que os equipamentos que eu tomava conta tinha, sei lá, mais de 20 níveis diferentes, centenas de milhares de componentes dentro. Por isso que demorou tanto tempo para eu entender, né? No detalhe. Mas eu queria que vocês entendessem os detalhes, pelo menos de um produto mais simples, porque é muito importante vocês entrarem no mercado de trabalho tendo essa noção, né, de toda a parte do projeto conceitual, mas muito importante, lista de peças. Beleza? Então eu vou parar aqui a gravação, e aí fica aí a atividade, e vou passar os detalhes no portal Liga. Valeu! Beleza, professor, valeu. Rodrigo. Até mais. Então, gente, ó,